Meus queridos irmãos e irmãs, com esta celebração de hoje, do segundo domingo da Paixão, também chamado de Domingo de Ramos, damos início à Semana Santa e nós acompanhamos ali fora da igreja o Evangelho da entrada de Jesus na cidade santa de Jerusalém. Vimos como as pessoas, os habitantes de Jerusalém, estavam entusiasmados, empolgados com a entrada de Jesus. Eles estavam há tantos anos esperando a consumação das promessas de Deus. O Senhor havia apontado no livro do profeta Zacarias que o rei libertador de Israel entraria na cidade santa de Jerusalém montado num jumentinho. As pessoas vendo os sinais de Jesus, desconfiando através dos milagres que ele operava e de sua pregação que ele era de fato o Messias, pensavam, suspeitavam que Jesus poderia ser este rei. Quando o vem entrando na cidade de Jerusalém montado num jumentinho, as pessoas passam a ter certeza. Por isso tanta euforia, por isso tanta alegria. Pensem, as pessoas tiravam os seus mantos, estavam se despojando de suas vestes, colocavam as suas vestes no chão, para que o jumentinho que Jesus estava utilizando não sujasse os cascos, que pesasse macio. Tendo acabado as roupas, tendo acabado as vestes, começaram a podar as árvores ali ao redor, e jogando os ramos no chão, gritavam e aclamavam a Jesus: Hosana, o filho de Davi. Este é o filho de Davi, aquele filho que o Senhor prometeu a nosso pai Davi, que viria governar sobre Israel, que viria nos libertar de todos os outros povos estrangeiros que nos fazem sofrer, que nos oprimem, que nos fazem muitas vezes desviar da nossa fé, desviar da nossa religião. Quanta alegria o coração daquelas pessoas. Estavam realizados. Uma semana, um mês, um ano, 10, mas por séculos. Há muitos e muitos séculos esperavam aquele dia. Aquelas pessoas que ali gritavam Hosana ao filho de Davi, certamente receberam de seus pais a história de que um dia o rei de Israel entraria na cidade santa de Jerusalém montado no jumentinho, que por sua vez receberam também de seus pais, que receberam de seus pais e de seus pais, até chegarmos no tempo do profeta. As pessoas de fato estavam alegres, de fato estavam felizes. Mas nesta mesma celebração, nós ouvimos também o desenrolar da história. Acabamos de ouvir a narração da paixão de nosso Senhor. Aquelas mesmas pessoas que estavam felizes, estavam empolgadas, que aclamavam Jesus, são as pessoas que, agora, no texto que acabamos de ouvir, gritavam: crucifica-o. Pilatos certamente acompanhou o burburinho na cidade no domingo que Jesus entrou montado no jumentinho. As pessoas todas fazendo festa. Pilatos certamente sabia, e sabia quem era a pessoa, porque era governador. O seu trabalho era tomar conhecimento das coisas que aconteciam no território que governava. Depois, em tão pouco tempo, pouquíssimos dias, aquelas pessoas todas começam a gritar diante dele: crucifica-o. Faz até mesmo com que um pagão como Pilatos se surpreenda e devolva a pergunta: mas que mal este homem fez? O que ele fez para vocês? Para que agora vocês estejam pedindo: crucifica-o. E eles gritavam com mais força ainda, nos diz o evangelista São Mateus: crucifica-o. Como passaram rápido dos cantos de Hosana para os gritos de crucifixão. Como foram rápido da empolgação, do entusiasmo para o ódio, para a perfídia.
As coisas todas aconteceram assim, num piscar de olhos. Uma velocidade impressionante. A crueldade no coração daqueles homens. Vejam, São Mateus nos diz a sentença que eles proferiram diante de Pilatos: que o sangue deste homem caia sobre nós e também sobre os nossos filhos. Eles queriam ver sangue, eles queriam morte, os mesmos que pouco tempo antes queriam Jesus sentado num trono. Até mesmo seus apóstolos não escapam disso. Agora no Evangelho, na narração, ouvimos Jesus dizer: vocês ficarão decepcionados comigo, porque a profecia diz: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Pedro toma a dianteira e diz: Senhor, eu irei contigo até a morte. E nós sempre jogamos na conta de Pedro a negação, a traição e as juras de amor. Mas São Mateus diz: e então os outros discípulos também disseram a mesma coisa. Todos eles estavam empolgados, tinham acabado de viver a aclamação de Jesus como Rei de Israel. Estavam seguros. O que é que pode agora acontecer de mal? Quando Judas chega com os soldados, depois de Jesus mandar guardar a espada, também fogem. Passam também muito rápido de um extremo ao outro. Isso que quero fazer vocês perceberem. Nós, seres humanos, podemos com uma facilidade tremenda passar de um extremo ao outro sem que percebamos a gravidade daquilo que estamos fazendo. É verdade, os sumos sacerdotes ali estavam movidos por um ódio diabólico, provavelmente Caifás possesso. Mas muitos daqueles que estavam ali fazendo turba só estavam acompanhando. Da mesma forma como também só estavam acompanhando no dia da aclamação. Nós, seres humanos, somos assim, voláteis. Passamos de um extremo ao outro numa facilidade inacreditável. É impressionante. Isso pode acontecer conosco. Acontece conosco. Quando fazemos decisão pelo pecado, nós que somos entusiastas, empolgados, que fazemos juras de amor a Deus, quando cometemos pecado, quando decidimos pelo pecado, estamos fazendo essa mesma passagem, estamos indo ao outro extremo, estamos declarando ódio a nosso Senhor, estamos nos colocando como inimigos de Deus. Em outras palavras, estamos pedindo o sangue do Redentor. E quantas vezes não pecamos? Nós não podemos dizer que estamos tão seguros. Não podemos ter essa garantia. Pensar que, não, tudo bem, estou seguro. Não tem possibilidade disso acontecer comigo. Se engana quem pensa assim. Quantas vezes já cometemos pecado em nossas vidas? E quantas vezes os pecados que cometemos não foram diante das tentações mais poderosas? Caímos porque foi uma tentaçãozinha. Quantas vezes cometemos pecado não porque estamos atravessando uma grande tempestade, porque estamos enfrentando uma grande dificuldade em nossas vidas. Cometemos pecado porque estamos passando por uma dificuldade pequenininha. E todas as vezes que fazemos isso, estamos vivendo o drama desta celebração. Precisamos perceber que os nossos corações são voláteis, são assim.
podem passar com facilidade de um extremo ao outro. E por isso nosso Senhor orienta os seus discípulos: vigilância e oração. O espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. Nós podemos interiormente estar dizendo ao Senhor que não queremos mais pecar. Podemos estar dizendo ao Senhor que não queremos mais deixá-lo, que não queremos mais trocá-lo. E pode ser sincero. Na maioria das vezes é sincero. Mas precisamos nos lembrar que a carne é fraca. E se nós não tomarmos cuidado, assim como ouvimos na liturgia de hoje, podemos passar de um extremo ao outro num piscar de olhos. Acompanharemos agora, nesta semana, os passos da paixão do Redentor. Veremos detalhadamente, a partir de amanhã, a tramóia de Judas como sumos sacerdotes, os últimos momentos de Jesus com as pessoas que ele amava, Maria, Marta, Lázaro, as palavras de Jesus aos seus discípulos. E depois entraremos no cenáculo, veremos ali o ato máximo de caridade do Salvador se ajoelhando, lavando os pés dos seus discípulos, subindo ao Getsêmani. Acompanhamos todo o seu sofrimento, a sua agonia, a sua prisão, a sua condenação injusta, a sua morte, a sua sepultura. E precisamos lembrar que tudo isso foi por conta dessa nossa inconstância. Tudo isso foi por conta da nossa falta de decisão. Porque nós não vigiamos, porque nós não rezamos o suficiente. Porque quantas e quantas vezes nos entregamos ao pecado e passamos para o lado dos inimigos de Deus. Vamos pedir ao Senhor que esta Eucaristia do dia de hoje nos faça preservados do mal, nos faça preservados do pecado, para que nós não passemos para o lado dos inimigos de Deus. Hoje nós com alegria aclamamos o Senhor na procissão que fizemos: Hosana ao Filho de Davi. Dissemos: bendito o que vem em nome do Senhor. Proclamamos a bem-aventurança, a felicidade daquele que vem em nome de Deus para nos libertar do pecado. Não nos entreguemos, não mudemos de lado, porque seremos visitados, seremos tentados, seremos seduzidos e precisamos permanecer firmes do lado dos amigos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.